Oi pessoal, tudo bem? Olha só, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês os materiais que a gente utiliza para montagem do ventilador mecânico, tá? Primeira coisa que a gente utiliza, que eu falei bastante para vocês nas últimas aulas, são as traqueias, tá? Eu quero que vocês vejam aqui que as traqueias elas são iguais, ó, iguais às traqueias que mostraram naquele outro vídeo lá que eu mandei para vocês lá daquele fisioterapeuta que estava montando um ventilador mecânico, tá? Essas traqueias aqui, elas são lá do nosso hospital, que eles me cederam para que eu pudesse dar aula para os alunos do semestre passado e acabou ficando comigo, porque eles não precisavam, tá? Então, vocês conseguem ver, ó, as traqueias, elas têm os anéis, né? Que esses anéis, eles imitam uma traqueia de verdade, a nossa própria traqueia, tá? Eles também são em formas de anéis para que o excesso de líquido, de água destilada que vai passar por aqui, se mantenha aqui dentro, tá? E ele vai fazer o trajeto do ar, tanto para inspiração quanto para expiração, tá? Eu mostrei para vocês um outro vídeo que para a montagem do ventilador mecânico a gente precisava de 5 traqueias, tá? Aqui na Santa Casa tem ventiladores mecânicos que a gente precisa só de 4 traqueias. Isso vai depender da marca, do fabricante, tá? De várias questões, tá? Aquele vídeo que eu mostrei para vocês na semana passada, ele é de um fisioterapeuta que estava usando um ventilador mecânico que utilizava 5 traqueias. Neste caso aqui, a Santa Casa tem ventiladores com 4 traqueias e é o que eu vou mostrar para vocês a ventilação mecânica, tá? Então, a traqueia, ela serve como percurso do ar que vai entrar no ventilador mecânico para fazer a inspiração do paciente e a expiração do paciente. Além disso, esses anéis fazem com que alguma quantidade de água destilada que vai passar por aqui para a umidificação do ar, ela fique retida aqui nessas traqueias, tá? Vocês podem ver que ela é bem malhável, tá? Para a gente conseguir fazer a movimentação do paciente. E se a gente não pode deixar ela dobrada, lembra? Porque se a gente deixar ela dobrada, o ar não vai passar aqui de forma correta, tá bom? Então, vocês conseguem observar. Ela é bem pesadinha, tá? A gente tem que manter ela no que a gente chama de braço do ventilador mecânico, que é o que eu vou explicar para vocês mais tarde, tá? Então agora sobre a traqueia é isso que eu quero que vocês saibam. Outro aparelho que eu falei muito para vocês é o condensador, tá? Olha aqui o nosso condensador, ó. Esse aqui é o condensador, tá? A Vanessa hoje estava me dizendo que lá na Santa Casa eles chamam isso de copo filtro, tá? Cada lugar, né, vai especificar o seu nome, vai chamar o aparelho de acordo com que os colegas da instituição se sentem mais confortáveis. Mas se vocês forem fazer um concurso público, por exemplo, o nome correto disso daqui é condensador, tá? Então, o condensador ele serve para ligar as duas traqueias, lembram? Uma traqueia que vai fazer inspiração e a outra traqueia que vai fazer expiração. Depois a gente vai montar. O que eu quero que vocês observem é que eu falei para vocês que o condensador ele serve para reter o excesso de água destilada que vai passar lá do umidificador do ventilador mecânico. Então, observem aqui, ó. Aqui dentro, ó, a gente vai abrir, tem um copinho, onde quando tiver até pela metade da água destilada, a gente vai botar essa água destilada fora e vai fechar o condensador de novo. E aqui a gente tem as molinhas, ó. Essas molinhas, elas propiciam como é que eu vou dizer para vocês? A puxada desse excesso d'água para dentro desse condensador. Então, quando a gente coloca a molinha, quando a gente coloca aqui o copinho, a molinha ela contrai. E isso gera uma pressão que vai puxar a água destilada em excesso lá do nosso circuito de ventilação mecânica, tá bom? Então, esse é o condensador, ele possui as duas partes. E essas duas partes aqui vão se ligar lá em duas traqueias, fazendo um circuito ou de inspiração e outro de expiração.
tá? E a molinha ela serve para gerar uma pressão ali, olha aqui a molinha, para gerar pressão para que essa água possa vir para dentro desse copinho. Qual é o cuidado da enfermagem que eu tinha dito para vocês? A gente vai tirar a água que tem aqui no copinho em excesso e depois vai colocar de novo, tá? E outra coisa que eu falei para vocês é da peça Y. Esta aqui é a nossa peça Y, tá? Ó, o que a peça Y vai fazer? Vai unir as traqueias da inspiração, as traqueias da expiração e do outro lado nós vamos ter o tubo do paciente, o filtro e o tubo do paciente, tá? Então esse Y aqui, ele serve para que a gente faça a ligação das duas traqueias do paciente, tanto a traqueia que vai fazer a inspiração quanto a traqueia vai fazer a expiração do paciente, tá? Vocês podem ver, se vocês forem ver o tamanho da minha mão, que ele é bem pequenininho, tá? Provavelmente esse aqui que me deram lá na Santa Casa, ele é um infantil, tá? O Y adulto, ele é maior, mas ele é igualzinho a esse aqui, tá? Então ele serve basicamente para ligar as duas traqueias, tá? E outra coisa que a gente tinha conversado era a respeito do filtro do ventilador mecânico. Peraí que eu vou pegar aqui. Eu tinha esquecido de pegar o filtro, tá? O filtro do ventilador mecânico, algumas instituições com o protocolo do Covid já não estão utilizando porque foi determinado que isso daqui pode causar, esse filtro aqui, ele pode causar acidentes de trabalho e a contaminação do profissional. Então, no momento da retirada, enfim, aqui dentro fica a secreção, então a gente tem essa questão da gente observar, poder acontecer algum acidente de trabalho. Mas normalmente esse filtro é utilizado. Então esse filtro ele também vai fazer o aquecimento do ar e vai evitar que secreções que vêm do tubo passem para o circuito, para as traqueias, e as secreções e o excesso de água, né, que está vindo lá das traqueias, que porventura tenha ficado mesmo passando pelo condensador e pelo próprio circuito, ele seja filtrado aqui nesse momento. Então esse é um filtro, tá? Eu não sei se aqui vocês conseguem ver. Ó, lá dentro ele tem como se fosse uma esponjinha, tá? E ele tem como se fosse essa esponjinha aqui que vai absorver as secreções e absorver tudo, alguma impureza, alguma coisa, tudo que tiver dentro da traqueia, tá? E aqui dentro do próprio filtro, ó, ele tem uma mini traqueia, tá? Essa traqueia aqui, ela serve para que a gente consiga deixar lá no tubo de forma maleável, poder girar as traqueias do tubo e não correr risco de extubar o paciente. Agora eu vou mostrar melhor para vocês no próximo vídeo, como isso acontece, como acontece a montagem do circuito como um todo, tá bom?